Um capital de R$ 1.200 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, produzindo um montante de quanto? De R$ 1.270. Qual a taxa mensal de juros? Como é que a gente resolve esse tipo de situação? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar as informações que a gente tem. Primeira informação que a gente tem aqui é o capital. Capital é o valor aplicado, tá bom? Capital é igual a 1.200, então a gente vai chamar o capital de C, tá? É igual a R$ 1.200, ok? Foi aplicado a juros compostos. Então, o regime de juros não é juros simples, é juros compostos. As fórmulas que a gente vai utilizar são de juros compostos. Durante 3 meses. Então, o período de tempo da aplicação, N, que a gente vai chamar de N, é 3 meses, tá bom? Produzir um montante de 1.270. A gente vai chamar montante de M. E o que vem ser esse montante de 1.270? Ora, você aplicou 1.200 e você resgatou, você retirou depois desses 3 meses 1.270, ou seja, você retirou um valor maior do que o que você aplicou. Esses R$ 70 a mais são os juros do período desses 3 meses por função dessa taxa de juros, tá? Que a gente vai encontrar, ok? E o que a gente quer saber? Qual é essa taxa mensal? Eu quero saber a taxa ao mês, né? A gente está sabendo que você aplicou durante 3 meses, mas eu quero saber a taxa ao mês, tá bom? Vamos lá? Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai ter que ter uma fórmula para resolver. É a fórmula que a gente vai utilizar, a fórmula do montante dos juros compostos. Montante é igual ao capital C vezes a parênteses 1 mais I, que é a taxa, elevado ao número de períodos. Professor, essa fórmula vale para os juros compostos e para os juros simples? Não. Juros simples é uma fórmula até parecida com essa, mas não é a mesma fórmula, tá? Isso aqui só vale para juros compostos. Montante é 1.270, vamos substituir. 1.270 é igual ao capital, 1.200, tá? 1.200. A parênteses, 1 mais I. O I é o que a gente quer encontrar, tá bom? I elevado a N, é o número de períodos, que no períodos esses são 3 meses, né? A gente já tem 3 meses, tudo bem? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse número aqui, 1.200, e ele está aqui do lado direito da igualdade, vai passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, porque ele está multiplicando. Então, a gente vai ter o seguinte, 1.270 dividido por 1.200 é igual a 1 mais I elevado a 3. E agora a gente tem que passar esse 3 para o outro lado. Como é que a gente passa? A gente pode passar já tirando raiz 3, né? Poderíamos fazer isso, tudo bem? Como a gente pode também fazer o seguinte, ó, a gente pode tirar a raiz 3 de um lado, e a raiz 3 do outro, que essa igualdade vai permanecer do mesmo jeito. Então, na hora que a gente faz isso, a gente pode cortar e eliminar essa raiz terça aqui desse lado direito, ficando só 1 mais I, tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Eliminamos, então a gente vai ficar o seguinte, 1 mais I, 1 mais a taxa, é igual a raiz 3, é a mesma coisa que elevado a 1/3, tá certo? Também regras aí da matemática. 1.270 dividido por 1.200, a parênteses, fecha parênteses, elevado a 1/3, é a mesma coisa que raiz terça, tá? Esse 1 agora, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai passar esse 1 aqui para o outro lado, ele está somando e vai passar subtraindo. E aí a gente vai ter mais facilidade na hora de fazer o cálculo dessa taxa, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai ter aqui, olha, I vai ser igual a quanto? A 1.270 dividido por 1.200 elevado a 1/3, 1 sobre 3, menos 1. Pronto, agora basta a gente resolver aqui na nossa calculadora, tá? A gente vai precisar de uma calculadora. Eu vou usar a calculadora do
Windows, tá? A calculadora do Windows. Ela é a científica, mas você pode abrir a calculadora do Windows, ela pode estar assim, né? Na padrão. E a gente vai ter que utilizar a científica, por quê? Porque a gente vai precisar usar essa potenciação aqui, ó, x elevado a y, por conta dessa potenciação aqui. Vamos lá, primeiro vamos resolver o que está dentro do parênteses, 1270 dividido por 1200 é igual a 1,0583, tá? Elevado a 1/3, como é que a gente vai fazer agora? Vamos teclar aqui no x elevado a y, a parênteses para fazer o cálculo do 1 dividido por 3, 1 dividido por 3, fechamos parênteses, elevado a 1 dividido por 3 dá 0,33. Agora é só a gente dar igual para finalizar o cálculo, 1,01907, né? Então vai ser aqui 1,01907 menos 1, tá? Isso daqui a taxa vai ser quanto? 1,01907 menos 1 dá 0,01907, tá bom? Professor, então a taxa é 0,01%? Não, porque aqui não está em porcentagem, tá certo? Para colocar em porcentagem, a gente tem que multiplicar por 100. Aí a gente vai ter a taxa em porcentagem. Multiplicando por 100 é a mesma coisa que essa vírgula passar duas casas para a direita. Vai ficar 1,907% ao mês, tá? 1,0907% ao mês. Professor, esse cálculo tá certo? A gente fez aqui na fórmula. Vamos utilizar o Excel, aqui eu vou aqui para o Excel, para mostrar para você que esse cálculo tá certo. Eu vou fazer o mesmo cálculo lá no Excel, com a função do Excel. Estamos aqui no Excel, a gente vai utilizar qual é a função para encontrar essa taxa? A gente vai utilizar a função taxa, tá? Vamos digitar aqui igual a taxa, a parênteses. Número de períodos, NP, é 3 meses, ponto e vírgula. PGTO não precisa. Ponto e vírgula, VP é o nosso capital, 1.200. Agora aqui a gente tem que colocar negativo, tá? Por convenção aqui da HP12C. Ponto e vírgula, o VF é o valor futuro, é o nosso montante, 1.270. Pronto, basta a gente dar um Enter. 2%, professor? Não, vamos aumentar o número de casas, ó. 1,908. Deu uma diferençazinha, porque aqui o Excel está usando todas as casas, tá certo? E lá na calculadora a gente não arredondou para 3 casas, tá? Seria 1,08 alguma coisa, tá certo? Se a gente aumentar aqui, ó, você vai ver que é 1,09078, né? Então bateu aqui com o nosso cálculo manual aqui da fórmula de juros compostos, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar as nossas próximas postagens. Bons estudos e até a próxima.